18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6h02 em Manaus. Começando pra você mais uma edição do programa 18 horas. Juntos, eu, você e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Olá, Karime. Muito boa noite pra você que nos faz companhia aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. É claro, hein? Nós estamos solicitando aí, querido ouvinte, que você participe do programa conosco até as 7 da noite. Estamos à sua disposição. É só acionar aí o WhatsApp 994887592. Então fala pra gente, você concorda com a nossa opinião aqui do 18 horas? Discorda? Melhor ainda, manda o seu zap pra gente. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Anote aí, participe 994887592. 18 horas. Antes de mais nada, Karime, dando aquele giro pelo trânsito em Manaus. Partiu, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, 6h03. Como está a volta para casa nessa sexta-feira? Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite você, ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Sextou pelo trânsito aqui da capital amazonense. Vamos falar então da Avenida André Araújo, no sentido centro-bairro, trânsito com boa fluidez em todo o trecho. Então tá uma maravilha para trafegar aqui pelo local, pelo menos até agora nessas atualizações. Na Avenida Cosme Ferreira, também sentido centro-bairro, trânsito também tá fluindo bem por aqui. Já no sentido bairro centro, bem próximo da rotatória do Coroado, aí você pode encontrar aí, condutor, uma leve retenção. A gente continua aqui percorrendo pelas ruas de Manaus, Karime. A qualquer momento a gente volta com mais informações do trânsito. Volto com vocês. Até já, André Meirelles. Agora 6h04, valeu, André, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. A gente começa conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. Ministério Público cobra ações do governo do Amazonas para falhas graves na unidade escolar de Jutaí. E entre as falhas estão a evasão escolar, que pode caracterizar como crime de abandono intelectual, falta de merenda e acesso à internet. Amazonas registra a segunda maior taxa de desemprego do Brasil. Nova regra da Uber obriga motoristas a ligarem o ar-condicionado nas corridas sem cobrança extra de taxa. Agora 6h04, você está no melhor mix do Brasil e nós vamos juntos até as 7 da noite com esses e outros assuntos, hein? Conferindo os destaques desta sexta-feira, 16 de maio de 2025, está no ar só pra você. Mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Agora vamos falar sobre um assunto que revela aí uma realidade cruel para os trabalhadores do Amazonas. Olha só, o assédio moral no ambiente de trabalho cresceu 152,4% no estado nos últimos 5 anos. Os números, Carlão, são alarmantes e revelam um problema que muita gente ainda escolhe ignorar por diversas razões. Mas a realidade é que o ambiente de trabalho está adoecendo os seus colaboradores. O Tribunal Regional do Trabalho, que abrange o Amazonas e Roraima, em 2020 registrou 332 casos e escuta para o aumento. Já em 2024, esse número saltou para 839, um salto gigante. E a tendência continua em 2025, hein, Karime Leão e ouvintes? Só nos 3 primeiros meses desse ano, 188 novos casos de assédio moral foram protocolados. Esse número já supera o registro do mesmo período do ano passado, que foi de 153 casos. Carlão, são dados que ligam um alerta urgente. É preciso romper o silêncio e combater esse tipo de violência nas relações de trabalho. Os dados foram revelados com parte das atividades do programa para o mês de combate ao assédio moral no trabalho. A repórter Odineia Araújo está acompanhando o caso. Então, Odineia, o que está por trás desse crescimento? Mais casos acontecendo ou mais gente denunciando, Odineia? Em parte, sim, Karime, mais pessoas estão denunciando justamente porque elas também estão mais conscientes quanto ao que é um assédio moral. E como vocês falaram, os casos de assédio no trabalho estão aumentando para valer na região norte. Os dados assustam, viu? Só esse ano, mais de 1.000 novos processos por assédio já foram registrados na Justiça do Trabalho da 11ª Região, que cobre os estados do Amazonas e Roraima.
Roraima. A maioria é por assédio moral, que é aquele tipo de pressão constante, como cobrança de metas excessivas, humilhação ou xingamentos, tratamento degradante no ambiente profissional, competição, discriminação, ameaças, violência física, psicológica ou simbólica. Inclusive, o número de processos na Justiça do Trabalho por assédio moral, mas que dobrou aqui no Amazonas e em Roraima nos últimos 5 anos. Só no Amazonas, o número de processos por parte desse tipo de abuso passou de 332 em 2020 para mais de 800 no ano passado. Já os casos de assédio sexual, mesmo em menor número, também estão subindo, quase triplicaram no mesmo período. O juiz do trabalho, Igor Correia, reforça que o crescimento de 149% no assédio no trabalho nos últimos 5 anos está relacionado a uma série de fatores, mas que apesar de alarmante, segundo ele, os números são positivos. Vamos ouvir. O que nos alegra dos números que são discutidos é que as pessoas a cada dia mais têm aprendido sobre condutas assediadoras, têm muitas vezes entendido que são vítimas de assédio e têm procurado a Justiça do Trabalho para as devidas reparações. Isso é essencialmente importante, porque isso traz a importância de um tripé de capacitação, de prevenção e de enfrentamento. O juiz do trabalho, Igor Correia, que também é membro do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Sexual e Moral e da Discriminação no Ambiente do TRT da 11ª Região, ressalta que esses números também indicam que as vítimas estão tendo coragem de denunciar. Seja também porque essas empresas não estão treinando seus gestores. Nós temos pessoas despreparadas ocupando cargo de gestão, nós temos falta de conscientização no ambiente de trabalho do que é assédio, o que pode ou não ser tolerado no ambiente de trabalho. Temos práticas que anteriormente eram toleradas, mas que hoje não são mais aceitáveis. Então, quando eu falo de racismo, discriminação de gênero, capacitismo, homofobia, etarismo, todas essas questões hoje, toda a diversidade, a pluralidade merece respeito. Karime e Carlão, esse mês de maio está sendo dedicado inclusive à luta contra o assédio moral e sexual no trabalho. E segundo o juiz Igor Correia, os danos psicossociais hoje são os maiores responsáveis pelo afastamento do trabalhador de suas funções. Ou seja, as pessoas têm se afastado por questões que envolvem o meio ambiente de trabalho tóxico, o meio ambiente de trabalho não decente, o meio ambiente de trabalho adoecedor. E por isso a necessidade de que as empresas tenham prevenção de risco contra danos psicossociais, que as pessoas sejam treinadas para que o ambiente de trabalho seja um ambiente seguro, um ambiente digno, um ambiente decente. Então é isso, Karime e Carlão. Ganhar bem não é tudo. Ser tratado com respeito e dignidade no ambiente de trabalho é fundamental. Volto com vocês. Disse tudo, Odinei Araújo. Sem exatamente. dúvida. Saúde, né? Saúde mental, qualidade de vida. A gente tem que colocar todos esses itens também na balança para a gente conseguir finalizar um mês bem, né, Carlão? Com saúde mental preservada. Legal. 6h10, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha só, uma decisão da Uber tem gerado muita revolta entre os motoristas de aplicativos em todo o Brasil. E aqui no Amazonas, é claro, não é diferente. A empresa passou a exigir agora o uso obrigatório de ar-condicionado em todas as corridas, inclusive nas categorias mais populares, como o caso do UberX. Carlão, a gente sabe que aqui em Manaus, principalmente, a gente sempre pede com ar-condicionado, porque... Sempre vem, eu nunca vi sem ar. Nossa, eu já peguei... Eu já peguei vários sem ar-condicionado, eu peço para ligar, eles não querem ligar, daí sai você... gasta muito a gasolina. Pois é, na conta ali do mês, a gente não sabe exatamente quanto, né, que valor é esse da conta. Eles ganham mais. Sem dúvida alguma deve ganhar, né? Mas, enfim, não ganham. A medida já está em vigor e tem um detalhe, tá?
não pode cobrar taxa extra se você pedir para o Uber ligar o ar. Olha só, quem descumprir a medida, inclusive, pode ter a conta desativada. A plataforma também orienta os passageiros a denunciarem qualquer irregularidade diretamente pelo aplicativo. E já está dada a polêmica, né? Eu e você aqui falando, discutindo, mas é difícil, porque você paga um serviço, aí não liga o ar, enfim. Eu sei que isso onera a conta lá, né? O fim das contas ali desse motorista. E quem tem esses detalhes e vai trazer ao vivo aqui pra gente é a repórter Nathalie Moraes, que conversou com especialistas. Então, Nathalie, você conversou com especialistas, sabe quanto isso vai onerar na conta ali no final do mês desse motorista por aplicativo. Agora, o motorista que se recusar a cumprir essa medida pode ser banido do aplicativo, é isso, Nathalie? É isso mesmo. Boa noite pra você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. E eu quero falar diretamente com eles, os motoristas de aplicativo. Pronto. Porque eles são nosso principal público. Sim. Eu tenho certeza que eles estão sintonizados aqui na 100,7, nos ouvindo agora. Então, Karime, né, a Uber passou para todos eles essa semana esse comunicado que em todas as categorias, do Uber X ao Uber Black, em Manaus não tem Uber Black, mas né, até o Uber Comfort, né, eles são obrigados a estarem com o ar-condicionado ligado. Caso eles não estejam com o ar-condicionado ligado, né, o passageiro ele pode, né, se recusar a entrar no veículo. Sim, pode, né, cancelar a corrida. Ele pode cancelar a corrida, denunciar o motorista sem que ele pague por esse prejuízo. Porque a partir do momento que você cancela uma corrida, é gerada uma multa para você. Sim. Né? Então tem toda essa situação. Mas a gente conversou com o Alexandre Matias, presidente da Associação Amazonense de Motoristas por Aplicativo, e ele foi bem direto, né? Ele falou assim: Nathalie, o ideal é realmente, você percebeu, você pediu o carro por aplicativo, a primeira coisa é você verificar se o motorista da foto é o motorista que está no volante, o carro está nas condições na qual você gostaria de estar lá dentro. Se não tiver, nem entre, evite o embate com o motorista, evite esse desgaste, já cancele ali a corrida, reporte para Uber, e aí você vai ter o seu direito ressarcido. Mas a gente sabe, né, Karime, é uma situação bastante conflitante, porque eles alegam o seguinte, que não existe uma contrapartida financeira por parte da plataforma, da Uber, para compensar aí o gasto extra com o ar-condicionado, que aumenta em até 20% o consumo ali do combustível. Inclusive, né, ele falou pra gente sobre essa situação de risco que pode ter realmente dos ânimos ficarem mais acalorados entre o motorista e o passageiro. Vamos conferir aí o que disse o Alexandre Matias, presidente da Associação Amazonense de Motoristas por App. A Uber, sim, ela bloqueia motoristas por diversas situações sem direito de defesa, o que agrava mais o sistema. Mas o passageiro, por exemplo, eu dou uma dica para passageiros que, quando avaliar mal um motorista, você está retirando mais um motorista do seu perfil. Então, fica muito mais fácil o passageiro cancelar a viagem ao qual poderia ser indesejada, sem ar-condicionado, do que ele viajar e causar um transtorno maior para o sistema. Né? Um passageiro insatisfeito dentro de um carro e o motorista insatisfeito pelo baixo valor das corridas. Porque ainda temos um agravamento que a Uber não tem aumento de tarifas para o motorista desde a sua implementação aqui no Amazonas. Ela tem aumento de tarifas para os passageiros. Às vezes os passageiros estão achando que estão pagando caro, e estão pagando caro mesmo, dependendo do bolso dele, numa viagem. Mas esses repasses para o motorista se torna não o suficiente para ele pegar aquela viagem. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos aí a fala do Alexandre Matias, ele que é presidente da Associação Amazonense de Motoristas por Aplicativo. Eu também conversei com a economista Denise Kassama, que analisou aí essa situação, e ela disse o seguinte pra gente, Karime, olha só, a Uber tá querendo fazer uma aposta de posicionamento da marca em busca ali de realmente proporcionar mais satisfação para os passageiros, mas ela está ignorando a realidade econômica
econômica de quem presta o serviço, ou seja, do motorista, porque o que acontece? A gente tem um custo operacional da gasolina aqui em Manaus muito alto, a gente tem a gasolina mais cara do país, né? E sem nenhuma tendência de diminuir, enquanto isso, os motoristas vão cada vez mais, com medidas como essa, a gente vai ter menos motoristas circulando nas ruas e, como consequência, quem sofre são os passageiros. Mas vamos descobrir como é que fica essa conta a partir de agora com o motorista circulando 100% com o ar-condicionado ligado. É um impacto relevante, né? Porque o consumo de ar-condicionado, o uso do ar-condicionado em veículos, ele aumenta aí o consumo de combustível entre 5% a 20%. E isso é bastante. Se a gente pegar pelo mínimo aí 5%, porque quanto mais compacto, mais novo for o modelo, mais econômico ele vai ser. Então vamos pegar pela base de 5%. Num tanque de 45 litros, eu teria que dizer que 15, considerando a gasolina aí a 7,09, que é o que está ainda em Manaus. Eu estou dizendo que num tanque de 45 litros eu vou gastar 15,95 só de ar-condicionado. Se eu sou motorista de aplicativo, eu rodo bastante, né? Então, digamos que eu encho o tanque aí umas 4 vezes por semana, nós estamos falando aí de quase R$64. 18 horas. R$64 que pesa no bolso do trabalhador dúvida. Motorista, né? A gente ouviu aí a fala da Denise Kassama, ela que é economista, né? Mas até que ponto, né, Karime, essas plataformas podem impor aí as regras sem garantir as condições justas para quem tá na base ali do sistema? A gente tá falando dos nossos motoristas por aplicativo. Aí parece meio ingrato e a conta vai pesar pro bolso deles. Com certeza. Sem dúvida alguma. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h19, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, vamos falar sobre essa onda aí que já tá rolando há algum tempo, que é bebê reborn, Karime e ouvintes. São aquelas bonecas, né? Aquelas réplicas realistas de bebês. Escuta essa agora. O Sindicato de Transporte de Passageiros aqui do Amazonas, ele publicou hoje uma nota avisando logo que não garante, hein, o direito ao uso dos assentos preferenciais nos ônibus de Manaus para essa situação aí no caso. Para essas bonecas, não é, Carlão? Boneca, eu tô com meu bebê aqui, eu quero sentar. Então, ou seja, antes que qualquer coisa aconteça, qualquer desentendimento, qualquer confusão, o Sinetran se pronunciou. Em nota, ele reforça que os assentos preferenciais são destinados exclusivamente a pessoas com deficiências, os PCDs, idosos, gestantes, crianças, crianças de verdade, de carne e osso, crianças de colo, exato, pessoas com obesidade severa e pessoas com espectro autista. Enfim, não insistam, ok? Tá aí a nota clara, a nota bem direta e clara, né? Exato. 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Fique ligado em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas em detalhes, hein? A Polícia Civil do Amazonas indica 3 pessoas pelo crime. Indicia 3 pessoas pelo crime contra a vereadora de Maués. Nosso assunto é instante já. 18 horas. Olha só, atenção, você que tem um sonho, né? Eu tenho um sonho de ter a casa própria. Essa oportunidade pode estar chegando agora para você. É que a Prefeitura de Manaus anunciou hoje a construção de um novo conjunto habitacional, Karime. Exato, e o novo conjunto fica na Avenida do Turismo, lá no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. O repórter André Meirelles tem mais detalhes. Boa noite, André. Então, o empreendimento vai contar com mais de 500 novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida. André, conta mais. É isso, são 576 moradias que integram Minha Casa Minha Vida. Karime, Carlão, boa noite pra vocês. Boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olhe hoje acompanhado por equipes da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, visitou o canteiro de obras que já está na fase de drenagem e terraplanagem.
Bom, a construção vai contemplar 36 blocos com 16 unidades habitacionais, cada uma delas, como explica o prefeito. Estamos no bairro Tarumã, zona oeste da cidade de Manaus, aqui na Avenida do Turismo, onde nós estamos fazendo o trabalho de terraplenagem para mais um conjunto habitacional do programa de moradias da Prefeitura de Manaus, em parceria com o governo federal. São recursos do governo federal com aporte de recursos da Prefeitura. Nesse local, vamos construir mais 576 moradias. E olha, a previsão é que com o fim do período de chuvas, a Prefeitura inicie nos próximos dias a instalação da estrutura dos prédios. O novo conjunto habitacional vai levar o nome de Carlos dos Santos Braga, pai do senador Eduardo Braga. Inclusive, ele faleceu recentemente e aí estão fazendo essa homenagem que reconhece então a trajetória de destaque de Carlos Braga na área empresarial, com visão e pioneirismo para a geração de empregos e também a contribuição do senador Eduardo Braga para a viabilização de recursos destinados à habitação. E esses recursos federais e aporte municipal é um projeto aí da Prefeitura de Manaus para a redução do déficit habitacional e também na melhoria da qualidade de vida da população. Boa. Volto com vocês. Legal, André Meirelles, 6h22. Olha, continue aí em 100,7, hein? Daqui a pouquinho nós estamos com você aqui pedindo a sua participação pelo 994887592. Ok? Participe conosco, valendo a sua participação. Mix. Política. Vamos lá, vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Vamos lá, Nathalie. Então, na Câmara Municipal de Manaus, 3 projetos de lei querem limitar a mudança de nomes de vias públicas. A ideia é evitar homenagens inadequadas e desrespeito à memória urbana. Mas, enfim, explica pra gente que homenagens inadequadas seriam que nomes seriam vetados. Explica esses projetos pra gente. Demorou a sair do papel isso aí, né, Carinho? Porque isso faz uma confusão tão grande na minha cabeça. Trocar o nome, né? Exato, né? A gente é acostumado aqui nós trabalhamos nas proximidades da Paraíba, não é mais Paraíba, né? Na rua que eu moro, a rua da minha casa mudou o nome, ninguém acerta nunca. Pois é muito complicado. Mais uma vez, boa noite pra você, Karime, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes que estão sintonizando aqui na 100,7 agora. A Câmara Municipal de Manaus, de vereadores, tem se dedicado realmente a uma discussão que toca aí diretamente na identidade da nossa cidade. A gente está falando do quê? Da regulamentação dos nomes das ruas, né? Pelo menos 3 projetos de lei estão tramitando dentro da casa, né? Que limitam aí essas mudanças indevidas, né? Por exemplo, o vereador Rodrigo Guedes vem questionando aí a falta de critérios das mudanças dos nomes das ruas e defende que qualquer alteração aí só pode acontecer com a aprovação de mais de 50% dos moradores da rua. Boa. Ele realmente acredita que os vereadores devem ir à comunidade, vamos fazer uma pesquisa. Você concorda que a sua rua vai deixar de ser a Rua Felipe, vai passar a ser a Rua Karime Leão? Pois é, mas pra que essa mudança de nome? Pra que troca o nome, gente? Pois o que acontece é que a pessoa muitas vezes dorme a rua, que é uma rua há 50, 60 anos, tinha um nome e do nada, quando você vê, já mudou tudo. Olha, tem uma situação. As pessoas às vezes falam o nome antigo. Ainda fala antigo, exato. Olha só, tem uma situação que eles colocam tipo Natal, Fortaleza, Belo Horizonte, que é um nome que não tem nada a ver, um nome neutro, pra depois eles trocarem. Só que isso daí vai ficando pra trás, né, cara? Isso daí realmente causa essa confusão toda aí. Então, muitos nomes desses são colocados ali só pra provisório mesmo, né, mesmo, que é aquele provisório que fica pra sempre. Pronto, só que pega, né? E aí, aí o Rodrigo Guedes acha que a gente deve consultar a população. Já o vereador Sargento Salazar quer barrar o uso de nome de políticos. Ele acha que deveria ser proibido homenagens que propõem, né, agentes políticos. Vou colocar o nome. Não pode mais, não. Vamos barrar isso daí. Já o vereador Luiz Mitoso apresentou um projeto de lei que proíbe a utilização de nomes de pessoas acusadas de crimes sexuais em qualquer situação. Pelo menos, né? Isso que eu falar, né? Eu acho que seria o mínimo, né? Pelo menos, né? Gostei. Isso aí, mas pelo menos a gente realmente espera, né, que essas propostas possam ser aprovadas e possam realmente representar aí um novo marco pra nossa cidade, pelo menos
menos pra gente tentar ficar de uma forma mais organizada, Carlão. Essa é uma situação, por exemplo, você vê um conjunto que tem, vamos lá, sei lá, 30, 40 ruas, né? Como é que você vai dar nome pra essas 30? Alvorada, antes todas as ruas eram numeradas. Exatamente. E hoje todas passaram a ser por nome. Mas ninguém conhece, mano. Ninguém sabe. É só a J ali, é Ró 3. É difícil você arrumar nome pra 30 ruas de uma hora pra baixo, enfim. É que é o seguinte, em Humaitá, o senador general Hamilton Mourão recebeu uma homenagem 7 anos depois de prometer o asfaltamento da BR-319. Nunca nem vi, né? A pergunta, né, cara? Ele comeu a boina? Pois é, então, o que que... teve essa história Teve essa história. Ele prometeu que comeria boina aqui em Manaus, ele disse. Ninguém comeu isso. boina, não. Então, ainda Bom. ele era vice-presidente na época, inclusive, Sim. né, Karime? Sim. Agora sim, ele está sendo homenageado. O que essa homenagem diz sobre a relação entre memória política e realização concreta de obras aqui no interior do Amazonas? Por que, né, resumindo, dessa homenagem aí? Carlão, então essa é a maior honraria da Câmara Municipal de Humaitá. Deveria ser algo realmente dado a um cidadão que teria feito um trabalho exemplar durante muitos anos. Em relação a trabalhos, o senador Mourão, ele já esteve lá no município de Humaitá, na época ele trabalhou no Comando Militar da Amazônia, em 1995. Então, há 30 anos atrás, ele atuou lá no município de Humaitá. No entanto, existem algumas fragilidades em relação a esse assunto. Por quê? A BR-319, sem dúvida, era uma promessa de campanha do próprio vice-presidente, né? Ex-vice-presidente, agora senador Mourão. Ele falou que de fato faria a BR-319 e aí era naquele estilo militar, né? Dizendo, eu vou fazer, se eu não fizer isso daí, eu vou comer a boina. A questão, Carlão, é que ele não comeu a boina, só que a gente ainda está... 19, nem fez, né? Nem pavimentou. Só que a questão é que quem está entalado ainda é a gente, né? Porque a situação ainda chega a causar muitos transtornos pra gente. E, inclusive, Carlão, a BR-319, com certeza, ela gera muitos problemas pra gente e a gente sempre comenta aqui sobre dificuldades enfrentadas na BR. O fato é que a população tem a memória muito frágil e isso basicamente deixa também escancarado, Carlão, que quando existem uns interesses políticos, a coisa acaba sendo jogada para debaixo do tapete e vida que segue, pelo menos para os políticos, porque foi pra gente, né? 2026, né? Então, tudo isso faz parte de movimento, jogada. Apoio, articulação política. Isso. Alianças, enfim. E por aí vai, né? Nathalie, a gente falou ontem aqui no 18 Horas sobre o caso absurdo de racismo contra a vereadora Carla Leite de Maués. Uma situação que causou indignação em todo o estado, inclusive o nosso aqui do 18 Horas, uma indignação absurda. Bom, agora a Polícia Civil do Amazonas indiciou 3 pessoas pelo crime. Diante desse avanço nas investigações, rápido até, qual será o próximo passo para que os responsáveis sejam efetivamente punidos e sirvam de exemplo, Nathalie? Então, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 Horas, nesse caso aí envolvendo a Carla Leite, pelo menos 3 dos suspeitos, eles foram ouvidos pela Polícia Civil do Amazonas na tarde desta quinta-feira e eles foram indiciados, sim, pelo crime de racismo, né? Esse que foi um ataque realmente violento, que ganhou uma repercussão em todo o estado e gerou uma onda de revolta e indignação, porque afinal de contas a gente está falando que tudo começou depois de um discurso da parlamentar na tribuna lá do município de Maués, né? E aí um perfil foi nas redes sociais, publicou um conteúdo extremamente ofensivo, comparando, né, a vereadora a um chimpanzé, e outras pessoas foram lá e endossaram essa situação. Estimularam ainda mais. Exatamente. Né? A gente está falando, né, de funcionários públicos que escreveram mensagens ali ofensivas, racistas, né? E diante de toda essa gravidade, a própria vereadora registrou um boletim de ocorrência. Boa. O Ministério Público do Amazonas instaurou ali uma notícia de racismo e injúria racial. A Polícia Civil do Amazonas concluiu a investigação. Esse caso aconteceu em abril e agora indiciou 3 pessoas. A gente está falando 2 homens, um de 37, outro de 52 anos e uma mulher de 49 anos pelo crime de racismo. Todos os envolvidos, eles apagaram as postagens nas redes sociais, covardes, né? Eles foram lá, xingaram quando eles viram que eles atingiram da forma que eles queriam. Eles foram apagados. E o danado que a justiça não liberou nem o nome deles pra gente falar aqui. Eu vou, peraí que eu te falo aqui o nome deles. A gente falou o nome deles aqui ontem. Só um instantinho, Karime. Poxa, porque
de fato, isso daí chama muita atenção, Karime, porque são crimes chocantes que a gente fica imaginando como é que isso ainda acontece na atualidade. E como é que a pessoa se sente à vontade de entrar na internet, endossar, cometer esse tipo de crime de racismo, qualquer outro tipo de crime, de falar mal, denegrir a imagem da outra pessoa. Esse ser humano, ele se sente completamente à vontade de fazer esse tipo de coisa porque pensa, como a Nathalie trouxe pra gente ontem, que a internet é terra de ninguém. É a certeza da impunidade, que não vai acontecer nada, mas tem que acontecer. A justiça tem que ser célere, sim. Depois a gente traz o nome das pessoas. Você tá nas redes sociais, inclusive, a vereadora foi agradecer todo o apoio que ela tem recebido e ela realmente quer destacar, né, Karime? Internet não é terra sem lei e isso não vai passar impune. Vamos conferir aí o que disse a vereadora. De chegar da delegacia de Maués, convocada pelo delegado Moab, que veio me falar sobre o andamento do crime de racismo, qual fui vítima nas redes sociais há alguns dias. Já identificaram o covarde por trás do perfil fake, né? E tem um funcionário público também envolvido, qual me causa muita estranheza que alguém que é para estar trabalhando em prol da população, seu horário de trabalho, esteja replicando e cometendo um crime tão vil como esse. E agora à tarde começam os depoimentos das pessoas envolvidas nesse crime. Sirva de lição: internet não é terra de ninguém. 18 horas. Não realmente, né? Internet não é terra de ninguém, a gente ouviu. E quem nos acompanha pelas redes sociais pode conferir aí as imagens, né? Com a postagem da vereadora Carla Leite, né? Esses envolvidos, como eu disse anteriormente, eles apagaram, né? Ali as postagens. A Câmara prestou todas as homenagens e solidariedade à vereadora. E quem? Vamos de BR-319 de novo aí. Olha só, a Comissão de Infraestrutura do Senado vai ouvir o ministro Renan Filho sobre o andamento da licença de instalação lá da BR-319. Qual é a expectativa realista, né? Mas enfim, a liberação desse trecho do meio. E a bancada do Amazonas, ela realmente tem poder de fato e de direito político para destravar essa obra aí? Será, cara? Então, Carlão, como a gente até ouviu aqui o próprio senador Eduardo Braga, ele disse que iria conversar com o próprio presidente Lula recentemente agora para poder apresentar todos os estudos, as análises sobre a BR-319. Essa força política da parte do Senado, ali o senador Omar Aziz, Eduardo Braga, eles têm um pouco mais de proximidade com o presidente Lula. O fato é que somente falar de Senado, somente falar de deputados não gera em nada, porque não tem ali um esforço político, não tem uma vontade política para que isso aconteça. A gente sabe que envolve muitos outros fatores. Na próxima terça-feira vai haver essa reunião. Os senadores daqui da bancada do Amazonas, eles vão cobrar o ministro do Transporte, Renan Filho, numa audiência ali no Senado, e que ele vai falar, que eles vão principalmente questionar sobre o andamento do pedido da licença de instalação da BR-319 ali para finalmente asfaltar o trecho do meio. Eu inclusive entrei em contato com o representante do DENIT, o superintendente do DENIT, Orlando Machado, e ele que fala pra gente que já tá quase tudo pronto, Carlão. O projeto tá pronto, estão apenas esperando a licença do IBAMA ali para poder regularizar a situação e deixar ela totalmente transitável. Vamos ouvir agora o Orlando Machado. Nós temos uma programação de execução de 20 quilômetros do lote C esse ano, e mais a contratação dos outros 30 quilômetros, fechando o lote C, que estão a 50 quilômetros. E quanto ao restante, que é o lote do meio, o DENIT está trabalhando fortemente para obter a licença de instalação. A gente entende que se você pavimentar a rodovia, você vai ter uma condição ambiental muito melhor do que a gente tem hoje. 18 horas. Essa frase do superintendente chama muita atenção, Carlão, porque o que ele disse, se a gente pavimentar a BR-319, a gente vai ter um meio ambiente, um fortalecimento do meio ambiente muito maior. Por quê? Até a PRF já anunciou que não tem estrutura para poder fiscalizar a BR. Então, desmatamento passa solta, corte de madeira ilegal não também vai à solta, não tem fiscalização, enfim. Corre tudo solto. Mas enfim, né? Vamos aguardar, otimistas dessa vez. Obrigada, Kenedson Paz e Nathalie Moraes. Valeu, quem? Valeu, Nathalie. 6h35 agora. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Amazonas registra a segunda maior taxa de desemprego do Brasil. É o nosso assunto em instantes. Mix.
Dá um giro no trânsito, né, Karine? Vamos saber como é que está, o que está acontecendo nas principais vias de Manaus. Vamos lá, André Meirelles. Boa noite, por onde andas? Trânsito. Muito boa noite, mais uma vez, Karime, Carlão, boa noite a você, ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Claro, o nosso carro do 18 horas está percorrendo as ruas da Zona Leste aqui da capital amazonense. Nesse momento a gente está na Avenida Altaz Mirim, no bairro São José. O trânsito está carregado nesse trecho aqui, próximo ao Shopping Grande Circular. Mas é só nesse trecho mesmo, porque durante aí toda a via, Karime, Carlão, o trânsito está moderado por aqui, pela Zona Leste da capital amazonense, hein? Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Agora 6h36 em Manaus. 18 horas. E agora a gente vai de tempo e temperatura, hein? Vamos saber a previsão do tempo. Hoje é sexta, pro final de semana, sábado e domingo. E é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a todos vocês que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente às 18 horas. E a sexta começou com sol, mas o dia logo ficou nublado com nuvens bem carregadas, o que nos levou a uma tarde com um temporal forte, né? Tivemos muita chuva e trovoadas também. À noite, ela vai ser menos chuvosa, mas a chuva promete continuar até a madrugada do sábado. E agora, a previsão do tempo para o fim de semana, a mais aguardada, 17 e 18 de maio, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado vai ser um dia bem chuvoso, com pancadas de chuva ao longo de todo o dia. À tarde, o sol até pode aparecer, mas o clima chuvoso vai permanecer. E à noite, a chuva vai ficar mais intensa, com trovoadas também. Então, é importante ter cuidado ao sair de casa e evitar áreas abertas durante essa chuva forte que pode cair na noite de sábado. Leve o guarda-chuva. Leve seu guarda-chuva. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 74 a 97%. Agora, o domingo. O domingo, no período da manhã, espera-se um dia parcialmente nublado, com o sol aparecendo ali entre as nuvens, mas à tarde as nuvens vão se acumulando, vão ficando mais cheias e podem haver pancadas de chuvas isoladas. À noite, o clima vai ficar mais estável, com o céu claro e sem previsão de chuva forte para a noite de domingo, mas pode ter ali aquele sereno, né? Para encerrar a noite de domingo, a temperatura nesse domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 31 graus. Bom final de semana a todos. E eu volto segunda-feira pra gente acompanhar o tempo juntinho aqui no 18 horas. Valeu, Vanessa Lima. Bom fim de semana. Bom fim de semana. 18 horas. Olha só, o desemprego subiu no Amazonas e acende aí o sinal de alerta no estado. Atenção, a taxa de desocupação passou de 8,3% para 10,1% entre janeiro, fevereiro e março deste ano. O Amazonas, aliás, é o segundo estado com maior crescimento de desemprego do Brasil, só perde para o Piauí. Vamos entender o que está acontecendo com o mercado de trabalho no Brasil com a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, quem é que está sendo mais afetado pelo desemprego? Karime, quando a gente olha quem mais sofre com o desemprego, ao contrário do que se pensa, são os jovens. Na faixa etária do 14 aos 24 anos, a desocupação chega a 41,3%. Já entre as mulheres, a taxa também é grande, viu? 8,7% contra 5,7% dos homens. E, infelizmente, a cor da pele também pesa no mercado de trabalho. Pessoas pretas e pardas enfrentam mais dificuldades para conseguir emprego. E tem mais. Quem tem ensino médio incompleto é quem mais sofre com o desemprego também, menos 11,4%. Já quem tem ensino superior completo sente menos esse impacto. Esses números foram apresentados nesta sexta-feira pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir de dados da Pesquisa Nacional Contínua por Amostra de Domicílio. O desemprego voltou a crescer em boa parte do país e o Amazonas está entre os estados que mais sentiram esse aumento. Aqui no Amazonas, por exemplo, a taxa de desocupação subiu de 8,3% para 10,1% só no primeiro trimestre de 2025. A gente só perdeu para o Piauí, onde o salto foi ainda maior, de 7,5% para 10,2%. De acordo com a Djalma Nogueira, do setor de disseminação de informações do IBGE, a desocupação no Amazonas pode refletir a pouca oferta de emprego formal diante da quantidade de mão de obra disponível. Karime, vamos ouvir. Esse aumento pode refletir dificuldades do mercado de trabalho em absorver a crescente força de trabalho do Estado.
Apesar da elevação da taxa de desocupação, o nível de ocupação e a taxa de participação na força de trabalho seguiram uma trajetória crescente. Isso sugere que mais pessoas estão buscando inserção no mercado de trabalho, o que pode ser um sinal de maior engajamento da população economicamente ativa. O crescente da população em idade de trabalhar, acompanhado pelo aumento da força de trabalho, reforça a ideia de dinamismo demográfico e econômico. Contudo, esse movimento também exige maior capacidade de geração de empregos formais para evitar o crescimento do desemprego e da informalidade. A informalidade permanece como um grande desafio no mercado de trabalho do Amazonas, com mais de metade dos trabalhadores atuando sem vínculo formal, na avaliação de Adjalma Nogueira, do setor de disseminação de informações do IBGE. Vamos ouvir. Isso representa uma fragilidade nas garantias trabalhistas e previdenciárias, além de limitar ao trabalhador acesso a direitos básicos. A análise por setores de trabalho mostra que, enquanto a indústria geral apresentou crescimento na absorção de mão de obra, atividades tradicionais como agricultura e construção registraram queda ou estagnação. Isso pode indicar uma reconfiguração do perfil produtivo e do tipo de ocupações geradas no mercado de trabalho amazonense. Segundo o IBGE, na média nacional, Karime, Carlão e ouvintes do 18 horas, a taxa de desemprego ficou em 7%. Já no quesito salário, só 3 estados viram um aumento significativo: Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pernambuco. O restante do país ficou na mesma. Ou seja, o cenário é de muita atenção, especialmente para a juventude, mulheres e também para a população negra. O desafio continua sendo gerar emprego de qualidade e com mais igualdade. Volto com vocês. É o desafio, né, Odinei? Obrigada pelas informações. Valeu, Odinei Araújo. Mix. Carlão, e tem mais oportunidades de concurso para os concurseiros de plantão. A Prefeitura de Manaus anunciou hoje a realização de um novo concurso público para Manaus Previdência, com previsão de lançamento do edital no início do ano que vem. A seleção deve contemplar cargos de níveis médio superior com salários iniciais entre R$ 5.500 e R$ 8.300. Mix. Olha, mais um supermercado, hein? Foi autuado em Manaus pelo Procon vendendo mercadoria imprópria. Que feio para o consumo humano, hein? Foi o Vitória da Rodrigo Otávio. Mais de 85 quilogramas de alimentos foram apreendidos e descartados. Imagina, mais de 85 quilos de alimentos estragados, gente. A ação foi na quinta-feira e entre os itens apreendidos e descartados estavam carnes, frango, salsicha, linguiça, pão de alho, manteiga, feijoada em lata. Os fiscais encontraram também baratas e moscas circulando pelos alimentos. Isso dá uma infecção, hein, cara? Além de fezes de rato nas embalagens. Eu conversei com o diretor-presidente do Procon Amazonas, o Jalil Frache, que destacou a importância das denúncias dos consumidores para essas fiscalizações. Vamos ouvir. Eu gostaria de ressaltar a importância dos consumidores denunciarem. O Procon tem realizado diversas operações no mercado de supermercadistas para tirar de circulação produtos impróprios ao consumo humano, dando condições adequadas para que o consumidor tenha a opção, a oportunidade de comprar alimentos com qualidade e que terão a certeza de que não sofrerão com problemas de saúde. Assim, as operações estão acontecendo e nós baseamos nossas fiscalizações tanto com denúncias quanto com fiscalizações de rotina. Todas as redes são visitadas de forma rotineira, mas as denúncias são indicativos que estão tendo problemas naquelas determinadas unidades. 18 horas. Agora 6h45, olha só, em Karime e ouvintes, o Ministério Público apura no município de Jutaí falhas nas escolas estaduais e cobra ações da Secretaria de Educação. Olha aí. Carlão, a visita técnica constatou evasão escolar, ausência de merenda e falta de apoio a alunos com deficiência. A gente conversa agora novamente com o repórter Kennedson Paz, que tem os detalhes a respeito de mais essa ação
cobrando atitude da Secretaria Estadual de Educação. Kennedy, a situação está muito precária lá em Jutaí, não é isso? Com certeza, Karime, fica escancarado que a educação ela não é uma prioridade para a SEDUC, né, que é a Secretaria de Educação, tampouco para o governo do estado do Amazonas. Lá no município de Jutaí, que é um município que está passando por uma situação difícil também nesse período de cheias do Rio Negro, agora neste ano de 2025, também está em situação de alerta. Ainda dentro desse cenário que eles já estão passando por tudo isso, também a situação na educação está precária por lá. Em relação à merenda escolar, gente, sabe desde quando que não está tendo merenda escolar por lá? Sim. Desde o mês de março. Meu Deus. Então, muitos alunos que dependem dessa alimentação para poder ter uma alimentação saudável durante os dias deles. Inclusive, o fator alimentação ele é tão importante que cientistas comprovam que depois de uma boa alimentação, o aluno ele consegue reter ainda mais conhecimento. E a gente sabe, Kennedson, que infelizmente na nossa realidade, a realidade brasileira, essa merenda da escola, essa merenda escolar é a única refeição, né? É basicamente a única refeição que esse aluno tem no dia. Com certeza, muitas crianças, adolescentes estão em situação de vulnerabilidade e dependem dessa alimentação para poder sobreviver e também para poder ter mais conhecimento, para poder estar ali com condições físicas para poder se desenvolver. Só que na realidade ela é bem diferente lá no município de Jutaí. As equipes do Ministério Público foram até a escola estadual Padre João Vanderdung, que fica lá no município de Jutaí, e lá as equipes do Ministério Público elas fizeram essa inspeção realizada pelo promotor de justiça Matheus de Oliveira Santana, no qual eles constataram essa evasão escolar que pode configurar crime de abandono intelectual. Além disso, também a ausência da merenda escolar desde o período de março. A gente também tem dificuldades em relação à falta de internet para o professor poder passar, ministrar as aulas, poder ter acesso aos estudos para passar para os alunos também. E isso daí configura também que o Estado obriga o professor a tirar do próprio bolso dinheiro para poder pagar a internet, para poder repassar conhecimentos para os alunos, o que realmente configura ali um crime de imprudência em relação à educação no município de Jutaí. O Ministério Público também foi em duas outras escolas, as escolas estaduais Irmã Bruna e São Francisco, no qual eles também identificaram que havia dificuldades ali em relação à falta de apoio para os alunos daquela escola. Segundo o Ministério Público, tanto o coordenador regional de educação lá do município de Jutaí, ele foi oficializado para poder informar se ele já tinha conhecimento prévio sobre essas situações caóticas lá no município e se houve uma comunicação formal à SEDUC. Agora o Ministério Público quer saber do governo do estado, da SEDUC, o porquê de eles não terem tomado conta dessa situação e o porquê está essa situação caótica lá no município. Inclusive deu um prazo de 10 dias para que a SEDUC possa responder sobre essa situação e também apresentar um plano para poder resolver esse caos na educação lá no município de Jutaí, gente. Vamos aguardar, vamos acompanhar o desdobramento dessa situação. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paz. 18 horas. Olha só, atenção, minha gente, que os estelionatários espertinhos estão ativos e agindo, hein? Olha só, tanto que um alerta para aposentados e pensionistas foi lançado aí pelo INSS sobre um novo perfil falso no Instagram. Olha só, atenção, que trata dos descontos indevidos feitos por sindicatos e associações. Aquele truque, aquele golpe que descontou dinheiro indevido dos aposentados e pensionistas tá ainda em ativa, hein? Tá, claro que tá, ó. Então, todo cuidado é pouco. A página é @assistência_INSS. Essa página é fake, gente. É esse endereço que estaria usando de forma indevida o nome, identidade visual e outras informações do INSS para atrair segurados desavisados. Olha, segundo o INSS, aposentados e pensionistas não recebem atendimento por meio de redes sociais, ok? Como Instagram e Facebook ou aplicativo de mensagens como o WhatsApp. É simples. Simples. Aliás, nem banco, não entra em nenhum... Exatamente. Exato. Banco
também não manda essas Nenhuma instituição séria vai falar com você apenas por rede social, gente. Não faça isso, não caia nessa. Exatamente. Bom, e seguindo falando sobre INSS, atenção aí os pensionistas e aposentados que tiveram descontos de associações ou sindicatos sem autorização já podem pedir o cancelamento e a devolução do dinheiro. Odineia Araújo, ela está com esse assunto, explica como fazer. Então, Odineia, receber a notificação não quer dizer que foi fraude, não é isso? Tem um passo a passo, não é? Exatamente isso, Karime. Essa contestação do desconto não autorizado é para aqueles casos em que caiu uma cobrança na sua folha de pagamento que você nem sabe de onde veio. Aí você pode verificar se tem algum desconto de associação ou sindicato no seu holerite. Nesse caso, você pode reclamar desse desconto e pedir o ressarcimento pelo aplicativo Meu INSS ou então ligando para o número 135. Mas atenção, é somente por esses 2 canais. Nada de acessar link de WhatsApp, de SMS, de e-mail para fazer isso. Repetindo, é somente pelo aplicativo do Meu INSS ou pelo número 135, que atende das 8 da manhã até 9 da noite pelo horário de Manaus. O advogado Álvaro Reis, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Amazonas, explicou ao 18 horas que não precisa enviar nenhum documento ou preencher dados. É preciso só dizer se reconhece ou não aquela cobrança. Vamos ouvir. Para evitar fraudes sobre essas notificações, é importante que os beneficiários adotem algumas medidas de segurança. Primeiro, certifique-se de que as notificações estão vindo exclusivamente do aplicativo oficial Meu INSS e não de fontes desconhecidas ou duvidosas, pois não serão enviados mensagens SMS ou e-mails ou links. E se você receber um deles, deve bloquear e denunciar. E desconfie ainda de abordagens suspeitas. Se alguém entrar em contato pedindo seus dados ou oferecendo ajuda para resolver descontos, tenha cautela e busque confirmar a veracidade dessas informações diretamente com o INSS. No aplicativo Meu INSS, você vai para o campo do que você precisa, aí digita consultar descontos de entidades e caso tenha descontos, marque se foram ou não autorizados. Informe um e-mail e telefone para contato e declare se os dados são verdadeiros e aí depois você confirma no botão enviar declarações. As entidades que utilizaram os dados dos aposentados e pensionistas, Karime e Carlão, terão até 15 dias para analisar cada caso e dar uma resposta. Volto com vocês. Tá avisado então, né? Tá avisado, né, Carlão? É importante. Em 3 dias, 1,34 milhão de aposentados e pensionistas do INSS já solicitaram reembolso por essas fraudes. Então, entra lá no aplicativo e faça como a Odineia explicou. 6h53 em Manaus. 18 horas. Economia. Agora nós vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,19% aos R$5,66. O euro fechou em queda de 0,49%, cotado aos R$6,32. O Bitcoin registra alta de 0,34% aos R$589.900. E o Bovespa encerrou o dia em queda de 0,11% aos 139.187 pontos. E as vendas no varejo do Amazonas registraram a maior queda entre os estados do Brasil, segundo o levantamento do IBGE. Vamos saber mais detalhes sobre esses dados agora com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Carlão, Karime, vocês que acompanham as notícias aqui no 18 horas. E sim, as vendas no varejo do Brasil estão em alta, mas infelizmente o Amazonas não acompanhou essa tendência. Segundo o IBGE, as vendas no varejo no país atingiram o maior patamar da série histórica em março, com uma alta de 0,8% em relação a fevereiro. Mas o Amazonas registrou uma queda de 5,9% nas vendas no varejo no mesmo mês. O diretor de disseminação
coordenação do IBGE no Amazonas, Djalma Nogueira, comenta sobre o desempenho do nosso estado. O Amazonas registrou uma forte retração no volume de serviços em março, ficando entre os estados com pior desempenho no país. Essa queda ocorreu após um bom resultado no mês anterior, indicando estabilidade no setor. Mesmo com o Brasil apresentando leve crescimento nesse período, o estado seguiu na direção contrária, evidenciando dificuldades específicas da economia local. Apesar da queda em março, o volume de serviços no Amazonas cresceu quando comparado ao mesmo período do ano passado. O estado ficou em uma posição intermediária entre os demais, o que mostra que, ao longo de um período mais amplo, há ainda sinais de recuperação. No entanto, esse crescimento não foi suficiente para destacar o Amazonas entre os melhores resultados do país. O diretor também comentou sobre o acumulado dos meses de 2025 e o acumulado dos últimos 12 meses para o setor de varejo do Amazonas, destacando a importância do turismo para a região. No acumulado de 2025, o desempenho do setor no Amazonas é modesto, com crescimento leve e posição intermediária no ranking. Por outro lado, no acumulado dos últimos 12 meses, o estado apresentou o melhor resultado entre todas as unidades da federação. As atividades turísticas tiveram um papel importante no desempenho dos serviços no Amazonas. Em março, o setor mostrou crescimento tanto em relação ao mês anterior quanto na comparação com o ano passado. O estado também ficou com os 5 melhores entre os 5 melhores do ranking desse segmento, o que reforça a relevância do turismo para a economia local. A série histórica é uma sequência de dados coletados pelo IBGE desde janeiro dos anos 2000, que mostra a evolução das vendas no varejo do Brasil. É importante destacar que alguns setores específicos tiveram resultados positivos em março. Por exemplo, o setor de móveis e eletrodomésticos tiveram uma alta de 3,3% em relação a março de 2024. No entanto, outros setores tiveram resultados negativos, como o setor de livros, jornais e revistas, tiveram uma queda de 6,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Esses números são importantes para a gente entender melhor a economia do nosso estado e do nosso país. Vamos continuar trazendo atualizações para vocês. Volto agora ao estúdio. Tá certíssimo, bacana. Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. 18 horas. Olha, querido ouvinte, participe conosco em 994887592. É o nosso WhatsApp para você. E temos participação, Carlão. Daniel Duarte, motorista de aplicativo, mandou um áudio comentando sobre a exigência do uso obrigatório do ar-condicionado em todas as categorias de corrida. Vamos ouvir. Daniel. Não estamos só falando do combustível, estamos falando da troca de óleo, que nós temos que fazer durante a 5 ou 10 mil quilômetros de rodado, gasto dos pneus, fora a suspensão do carro, que ela é danificada, porque Manaus ultimamente tá só buraco, então é um pouco complicado só falar em combustível, entendeu? Tem tudo isso aí também. A conta é essa. A conta é essa mesmo. O que não falta são essas despesas para eles. São gastos. Obrigada pela participação, Daniel Duarte, motorista de aplicativo. Valeu, Daniel. Obrigado. 18 horas. Olha só, Carimel, se prepara que essa é pra você, hein? Esse fim de semana é todo seu. Olha só, tá do jeito que você gosta. Tem museu, tem circo, tem comida boa. Tá certo? Olha só, tá pronta já pra sair de casa, Carimel. Com essa museu, como é que é? Museu, circo. E comida boa. Muita comida. Pela comida eu já saio, tá? Qualquer pastel eu já tô feliz da vida. Vamos lá, Nathalie Moraes traz pra gente as dicas pra esse fim de semana. Então, conta pra gente essa comida boa, Nathalie. Olha, Karine, vou começar pela programação de hoje. São quase 7 horas, mas às 7h30 da noite, lá na Igreja Batista, tem um evento chamado de Chapeleiro Maluco pra garotada de 12 até 16 anos. Com teatro, música, dança, brincadeira, concurso pra ver quem tem o melhor chapéu, e a programação é toda gratuita. Já no sábado, amanhã é dia da Nação Azulada e ao Bar do Boi Caprichoso no Sambódromo, onde a festa rola solta a partir das 9 da noite e já é um esquenta aí para o Festival Folclórico de Parintins. No Centro Histórico de Manaus vai tremer ali com o Festival 092, com oficina de circo a partir das 3 da tarde, mais de 30 atrações, feira gastronômica, feira criativa. Gosta de churrasco, Karime? Adoro. Nesse sábado tem a Pump Barbecue Festival a partir do meio-dia lá na Universidade Newton Lins.
Marins. Um time de chefes, assadores maravilhosos vão estar por lá, servindo ao melhor da gastronomia para a população amazonense. Tem ainda um showzão do chiclete com banana de graça na Ponta Negra amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Um evento que vai reunir saúde, beleza, cultura, lazer, gastronomia, para fechar com chave de ouro a nossa agenda. Tem feira folclórica de Manaus, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, a partir das 5 da tarde. E olha, vai ter boi, bumbá, corre campo e mais de 40 barracas de comida típica e artesanato. Se você não for, só você não vai. Só você não. Boa, Nathalie Moraes. Obrigada pela agenda. Valeu, Nathalie Moraes. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, o desemprego aumentou no primeiro trimestre desse ano no Amazonas. De acordo com o IBGE, a taxa de desocupação no estado subiu de 8,3% para 10,1% no primeiro trimestre de 2025. O Amazonas registrou a segunda maior taxa de desemprego no Brasil depois do Piauí. O crescimento do desemprego pode ser um reflexo da situação econômica do estado. De acordo com o IBGE, a indústria, o varejo e os serviços não cresceram ou recuaram no primeiro trimestre do ano. O resultado pode ser visto no resultado do emprego, que registrou perda no período. Resultados que não podem passar despercebidos pelas lideranças políticas do nosso estado, pois tem reflexo direto no bolso da população, que sempre espera mais crescimento econômico e, é claro, oportunidades para melhorar de vida. 18 horas. 7-1, Karime, finalizando aí, né? Boa noite, Carlão. Bom fim de semana, gente. Um beijo, até segunda. Bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.